Está no ar pela Mundial. Programa O Despertar Quântico da Consciência. Uma conexão com a sua própria essência. Apresentação da terapeuta holística Darcy Maria de Souza. Olá, Darcy Maria de Souza, programa Despertar Quântico da Consciência. Como é bom estar aqui com vocês novamente, como é bom ficar com vocês e passar sempre o meu recadinho de alguma maneira. Como é bom estar aqui com vocês nesse momento e tentar passar algum conhecimento, algumas situações pelas quais a gente está passando sempre. E eu, em programas anteriores, estava falando sobre a grande sensação que é o número 7, né? Como ele é misterioso, né? Tudo na vida com 7 é misterioso, né? E eu vou continuar passando esse grande aprendizado do 7, né? Porque o 7 também, a gente trabalhando com setênios, né? 7 de 7 anos, nós vamos ver que também através dos 7 de 7 anos nós temos mudanças na nossa vida, né? E também de 7 em 7 dias nós temos, o recomeço da semana, todo mundo começa no domingo e termina no sábado, 7 dias da semana. E todos eles têm um preparado para todos nós, né? Eu utilizo muito através das 7 horas do dia, que são horários cósmicos que a gente trabalha. Então, esse processo que eu estou tentando passar para vocês, né, que são os 7 princípios herméticos, agora os 7 anos que a gente tem que vivenciá-los, que a gente tem que trabalhar, aliás nós trabalhamos, são 7 planetas cósmicos, 7 planetas pessoais nossos, planetas pessoais, que são Sol, a Lua, Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter, Saturno. Então, são 7 planetas que a gente trabalha. E a gente vai fazendo sempre essa revisão através desses 7 planetas. Os 3 seguintes, que são os oitavo a mais, que é Plutão, Netuno e Urano, né? Ou vice-versa, quando eu só falei, alterei a ordem dos planetas. Mas todos eles são transacionais e são planetas pelas quais a gente está mudando a nossa consciência, né? E eu falo tudo isso porque, se você perceber agora como nós estamos, eu pergunto para você, o que aconteceu há 7 anos atrás na sua vida, né? Então, alguns aspectos importantes na sua vida, 7 anos atrás, vai estar modificando esse ano. Eu falei que em Vênus, quando foi agora em outubro, nós falamos sobre os 7 anos atrás, o que aconteceu com Vênus retrógrado, né, que foi uma repetição de padrão. E agora você percebe que eu estou falando justamente sobre tudo isso para vocês verem a importância que tem o número 7 na vida da gente, né? E agora eu vou falar os 7 anos, né, o que a gente trabalha, né? Segundo a filosofia de Rudolf Steiner, né? No início do século XX, a partir da observação dos ritmos naturais e ciclos de vida, os quais estamos imergidos, nossa vitalidade é diferente em cada fase de nossa vida. Nossa mente alcança diferentes estágios de aprendizado e cognição. Nossa espiritualidade amplia dependendo do ciclo que vivemos. Conhecer essa teoria é reconhecer seus ciclos pode trazer um grande benefício, podendo ajudar na compreensão de si mesmo e do próximo. A teoria do setênio divide a vida em ciclos de 7 anos aproximadamente, cada um. Existe uma subdivisão desses ciclos que compreende 3 fases. De 0 a 21, a fase do corpo. Ciclo de amadurecimento físico, emocional, racional. Não são esses ciclos que determinam a personalidade do 0 ao 21. Dos 21 ao 42 anos é a fase da alma. Ciclo de decisões. E nesse ciclo que nos inserimos na sociedade, escolhemos a parceria, o caminho a seguir, a profissão, a estabilidade, né? Que a gente trabalha nesse período. De 42 anos acima, fase do amadurecimento espiritual, imersão na vida com maturidade, profundidade, espiritualidade, estamos livres e sábios para viver.
Então, cada um desses ciclos tem mais outros ciclos dentro deles, né? Eu estou falando da maturidade dos nossos setênios, né? E cada um período desses 7 anos, né, vai nos trazer amadurecimento físico, emocional, espiritual, né? Vai trazer a nossa passagem pela a maturidade, para tudo, e você vai ver que tudo tem uma explicação lógica, né? O primeiro setênio, que é de 0 a 7 anos, é a característica básica desse setênio, é a interação entre o indivíduo e hereditariedade, né? O que a gente trouxe de vidas e coisas passadas, de outras situações, né? Essa herança está bem marcada nas células do corpo no primeiro ciclo, a estruturação do corpo físico, a base corpórea da nossa saúde, a consciência do eu, o andar, o falar, o pensar. A presença da mãe é fundamental até os 7 anos, é onde a gente forma a nossa personalidade, é onde a gente forma o nosso ego, formação de ego, do que a gente quer, do que a gente decide, que é o nosso, é quando a gente começa a ter a sensação de liberdade. É a primeira vez que a gente vai sair sozinho, vai para a escola, vai para um monte de oportunidades de conviver sozinho, com 7 anos, né? Nesse ciclo acontece a separação com a mãe, né? Um momento importante para o indivíduo, tanto para a sua psique como para o amadurecimento. Essa transição tem grande importância na constituição da consciência física e mental, tomando conhecimento sobre si mesmo e o mundo externo. Para o pedagogo Waldorf, na primeira infância, a criança tem que perceber aspectos positivos do mundo para desejar estar aqui e cultivar a felicidade a longo prazo. A primeira infância é a fase da individualização, o brincar ou imitar a família como núcleo. Nessa fase o mundo é bom e nesse ciclo que os órgãos físicos completam sua formação para que sejamos seres únicos. Ao encontro entre a parte espiritual, o espaço do pensar e o espaço físico. Por isso é importante o movimento dos testes de acerto e erro para que a criança conheça seu corpo, seus limites e as preocupações com o mundo que interage com ele. O segundo setênio é dos 7 aos 14 anos. Ele é um ciclo que é marcado pelo completo desenvolvimento dos pulmões e corações, né? Que vão promover o processo de interiorização e exteriorização da vivência. Período marcado pela troca, pelos incentivos e aquisições de valores. É o nascer no emocional, a base para o amadurecimento psicológico. O desenvolvimento emocional sadio nessa fase está ligado intrinsecamente ao indivíduo equilibrado e harmônico, com o papel das autoridades no futuro. Aqui o mundo é belo. Nesse ciclo é que hábitos e normas vão sendo desenvolvidos, né, absorvidos, né, ou interiorizados, né, crenças e padrões de comportamento, limites de permissões, né, a simpatia, a empatia aparece aqui, é aquela fase da criança onde ela quer ser um homem ou uma mulher, quer tomar a fase, mas ainda tem aquela dificuldade de se concretizar perante a vida. Pais e professores assumem um papel importantíssimo nessa época, né? Pois serão os mediadores do mundo externo para o mundo interno da criança. Essa relação é que determinarão a imagem que a criança receberá do mundo. O excesso de autoridade pode provocar no indivíduo uma visão distorcida do mundo, né? Podendo levar a uma timidez futura, uma introspecção, quadros de problemas com os pulmões e a falta de autoridade. Pode desencadear uma concepção muito literária, libertária. Literária é o que eu falo que está nos livros, né? Do mundo assumido, comportamentos perigosos, extroversão exagerada, a não percepção do limite, né, com o outro, até quadros patológicos que desenvolverão pela própria identidade da pessoa. O desenvolvimento emocional é a prioridade, pois isso que histórias infantis e contos de fadas são bem vividos, pois ativa a emoção da criança a brincar em grupo, há uma forma de criar e mudar sua participação na sociedade. Futuramente, as atividades onde ela não interage, somente observa como televisão, devem ser controladas, né? Atividades artísticas também pode ser importante nessa fase, aliás, deve ser, não, é importante nessa fase, né? Nessa fase, as pessoas buscam
um sentido de beleza, de cultivar o corpo, de mostrar o corpo para a sociedade. Quando o jovem vai buscar autoestima, né? E hormonicamente, né, a gente está vendo que é onde existem as mudanças do físico da pessoa, tanto o homem como a mulher vai ter nessa diferença, né? Entre os indivíduos que vem sendo descoberta nessa etapa, diferença de raça, credo, economia, parte econômica, social e muitos outros fatores que vão desenvolver nesse período, onde a pessoa tem que trabalhar o tempo todo o indivíduo por ele mesmo, pela capacidade dele desenvolver. E é nessa época que a gente tem a formação do indivíduo por ele mesmo, pela capacidade dele desenvolver esse potencial. E o terceiro setênio seria de 14 aos 21, né? Etapa marcada por crises de identidades, né? É quando o indivíduo deixa o mundo encantado da infância e entra no mundo real. O maior desejo desse ciclo é a liberdade, pois seu espaço agora não é mais somente a sua casa e o mundo. É um momento que o indivíduo não aceita ninguém pegando no pé, precisa ser reconhecido e aceito pelo grupo que convive. Fase do amadurecimento social, onde se busca os ideais para o futuro. E nesse momento que desencadeia o sentido artístico, né? Crítico, né, de admiração ou rejeição, conquista de amizade, admiração é crítico nessa hora, é artístico nessa hora, porque a pessoa vai representar papéis, né? Então todos esses papéis que a pessoa representa nesse período é onde ele vai desenvolver o seu potencial, né? Aqui o mundo é verdadeiro, né? A liberdade que tanto buscava nesse ciclo acontece em um ambiente fora de casa, mais tenso, cheio de desejo, com infinitas possibilidades e impossibilidades. Essa imposição costuma, de certa forma, gerar as tensões características do período e pode causar rompimentos abruptos de questionamento por choques de opiniões. Tudo se torna um turbilhão. A criança, ela fica numa vibe muito, assim, distorcida dela mesma. Ela não sabe buscar as verdades, ela vai buscar as verdades que ela conheceu dos amigos, as verdades que ela conheceu dos pais, as verdades que ela conheceu do externo, do trabalho e tudo mais. As trocas são muito importantes porque aqui tudo está voltado para o mundo externo. O diálogo nem sempre é entre duas pessoas, porque nessa fase há uma dificuldade em ouvir o outro e entender sua posição. Todas as personificações e idealizações que forem fortes para o indivíduo durante esse ciclo serão definitivamente ciclos que vão se transformar na vida dele, né? E nessa fase que o adolescente se opõe, nega e rompe algumas regras para encontrar a partir de sua percepção do ocorrido. Por isso é um período extremamente complicado e difícil. Aqui são feitas as escolhas profissionais, a escolha do que estudar a nível superior, a percepção da vida econômica, o primeiro emprego. Fisiologicamente, nosso sistema metabólico altera, nossos hormônios causam grandes transformações no corpo. A menina começa a menstruar e o homem começa a se tornar fértil. O corpo está formado, né? Está transformando naquela criança, né, dos 14 anos, ao homem, a mulher, né? Vem essa adolescência, essa confusão mental que os adolescentes têm. Precisa de tanto espaço quanto antes para locomover. O espaço agora tem outro sentido, o de ser indivíduo único, com vontade própria. O quarto setênio, de 21 a 28, eu falaria que esse quarto setênio é onde a gente tem a revolução de Saturno, né? A maturidade, né? Porque a gente começa a ver o quanto com 28 anos, como existem mudanças quando as pessoas têm essa revolução de Saturno de 28, 29 anos, que é 28 anos e uns quebradinhos, né? Que vai dando, que é a revolução de Saturno. Como acontece com 58, 59 anos, que é a segunda revolução de Saturno. Então você percebe o tanto que a pessoa no quarto setênio, ela muda, ela se estrutura. Quarto, estrutura. 3, mudanças. 2, aquele apego um do outro. 1, o início de tudo.
No quarto setênio, nós vamos ter um momento de ter domínio sobre nossas emoções, né? Nossa individualidade torna uma força considerável para nos estabilizar. O self começa a se estabelecer, compreendendo os desejos do indivíduo e a interferência do mundo externo, impulsionado as emoções, experiências diversas e sensações. Então, presentes aqui para o desenvolvimento das habilidades técnicas do indivíduo. A partir daqui, vive-se o mundo, né? É que muitas vezes nesse período a pessoa casa, a pessoa vai buscar as suas verdades, as suas realidades, é onde a pessoa aprende a ter responsabilidade. Nesse período, às vezes, as pessoas já são mães, muitas vezes, já são pais, e vão trabalhar outras verdades, né? Outras situações, né? O indivíduo começa a escrever e trocar a própria história. A profissão assume a importância do papel, existe o foco de objetivo e muitas vezes, quando esse não é alcançado, acaba causando frustrações. Os valores e aprendizados recebidos nos ciclos passados fazem sentido nessa etapa. Aqui se torna curioso que é saber como tudo funciona e o que se aplica. E também a fase em que nos tornamos mais influenciáveis. Geralmente já não moramos mais com a família, com os pais, já somos casados, estamos em outra família, formamos a nossa família, né? Fisiologicamente, o corpo possui músculos, os ossos fortes, e atingimos o ápice da fertilidade humana, é o fim do crescimento corporal. E no início, né, desse outro ciclo, onde tem o início de um processo de crescimento muito mental e espiritual. A pessoa pensa mais, a percepção clara de que existem mundos paralelos, o físico e o espiritual, né? É a fase da alma. A partir daqui, muitas emoções e dúvidas podem surgir, para que sejam repensados as atitudes tomadas ao novo rumo, se estabelece um próximo ciclo. No quinto setênio, que vai do 28 ao 35 anos, ela é uma fase organizacional, racional e afetiva, né? Tendo de discernir, fazer novas escolhas de forma mais objetiva. Conseguimos controlar melhor as rédeas de nossas emoções. Já não formamos atitude, formamos ou temos atitudes, né, por impulso. Pensamentos, refletimos antes de falar, antes de agir, né? Amadurecimento psíquico, isso estou falando, gente, que são as tendências. Isso não quer dizer que todo mundo tem essa mesma percepção, essa mesma vivência. Eu estou falando as tendências de estudos feitos, né, por Rudolf Steiner, né, que fala sobre todas essas possibilidades e toda essa... Rudolf Steiner, eu sempre esqueço o nome dele. Para guardar nome é muito complicado, né? E aqui é uma ordem de questionamento o tempo todo. Fisiologicamente, o baço e os pâncreas não sustentam mais a carne e a rugas começam a surgir. Porque com 35 anos a gente começa a ter as preocupações, as repetições de padrões. Começa a repetir aquela, porque eu fiz isso, por que não aconteceu isso, o que eu fiz de errado, que as coisas não deram certo. Então fica o questionamento, onde a gente cria nossas rugas. É o excesso de preocupação, né? No quinto setênio também surge a crise dos 30, né? A antroposofia relaciona os setênios com o tempo da gestação do feto. Então considera novos setênios para o indivíduo se autogestar e se desenvolver em corpo, mente e espírito. A partir daí está pronto para renascer para si próprio. Claro que assim como existe os nascimentos prematuros, nem sempre conseguimos o desenvolvimento pleno quando chegamos aos 63 anos, mas passamos por todas as fases de desenvolvimento, assim como os bebês, né? Agora, nesse ritmo dos centênios, né, baseados em arquétipos existenciais, né? Agora o indivíduo é o produto do seu amadurecimento durante todos os centênios vivenciados e a partir daí segue com seu próprio pensamento, sentimento e ação. Por isso, os 31 anos e meio marcam a metade exata desse desenvolvimento. A partir daí, nossos sentimentos nos levam a uma busca espiritual. Percebemos
que estamos suscetíveis às oscilações cósmicas e que o equilíbrio harmônico é que nos traz estabilidade. E nesse momento que percebemos a diferença entre o interno e o ser e o externo. Então é um questionamento de se perceber, se aceitar e se ver. Aí eu falaria do sexto setênio, que é dos 35 aos 42 anos. Eu falaria que isso aí é a busca por algo novo, né? Mais verdadeiro e autêntico. Quem sou, né? Que conseguimos entender situações complexas, a última fase do desenvolvimento da alma, e ficamos dispostos a aprofundar-nos no mundo espiritual, buscando a essência de tudo e de todos, inclusive de nós mesmos. Gente, com 42 anos é a metade do retorno de Urano, né? Porque Urano, ele fica... para dar volta no zodíaco, tudo, ele demora 84 anos, né? Então, cada vez ele fica 8 anos em cada ciclo. Então, com 42 anos, nós somos na metade. A gente fala que é uma quadratura com Urano. E a gente percebe como existem mudanças nessas quadraturas de Urano. Então, você perceber o tanto que nós temos que trabalhar, o tanto que nós temos que desenvolver para chegarmos a alguma situação, a buscarmos outras realidades, outros valores, outras buscas por nós mesmos. É onde a gente vai buscar realmente o quem eu sou. É com 42 anos. Aliás, muitas pessoas nesse período costumam, às vezes, separações. Existem muitas separações com 42 anos, existem muitas dualidades, muitas buscas, né, nesse período. A questão existencial retorna, mas agora são menos sombrias, pois aqui conseguimos conquistar uma visão holística, né? É onde a gente percebe o tanto que a gente precisa crescer, o tanto que a gente precisa desenvolver para a gente chegar a alguma conclusão meia lógica. Meia não, lógica e meia. E dos 42 aos 49 é a que aparece, né? Os questionamentos do ciclo anterior perdem um pouco o espaço para a necessidade estética e forma mágica de conseguir ânimo para fazer o que os jovens fazem, que a gente não tem mais essa coragem de fazer. Mas isso assusta e gera ansiedade, excesso, e por isso mudamos de comportamento em relação a nós mesmos e aos outros, né? O importante é fazer o que quer. Isso se torna essencial. É nesse ciclo que temos contato com a luz e a sombra, dos 42 aos 49. Já quando nós estamos nesse início setênio, tanto homens como mulheres começam a sentir as mudanças do sistema metabólico e sexual e vai fazendo essas transformações internas, né? Eu ia falar mais, mas vai ser muito complicado, que já está acabando o meu programa, mas depois eu falo com mais frequência, tanto do ciclo do sexto, sétimo ciclo, né, setênios, e nono setênio, para a gente trabalhar essa parte onde a maioria das pessoas estão, que é no nono setênio, onde a gente falei na metade do nono setênio seria 31,5, mas depois a gente fala mais a respeito, tá? Entre em contato comigo, se precisando. Eu trabalho, além de ser taróloga, sou psicanalista, trabalho com minhas pedras energéticas, adoro me trabalhar com minhas pedras. Ainda falei hoje eu entreguei um monte de pedrinhas ontem, né? Esses dias estou entregando um monte de trabalhos, que agora é final de ano. E então, veja lá o que você quer. Tanto japamalas com pedras especiais para você, de acordo com sua data de nascimento, pulseiras energéticas, todos eles em formato de japamalas. Entre em contato comigo no telefone 56414015. Gente, é muito difícil me achar em casa, mas eu tô no trabalho. Ou um WhatsApp, mande mensagem, converse comigo. Se eu demorar para responder, cobre, porque eu vou estar sempre, que eu falei, muitas pessoas ligando, muitas pessoas passando mensagens. WhatsApp 11 99502 4333. 99502 4333. Gente, já me falou que acabou. Fique em paz. Tenha uma semana iluminada. Gratidão a todas as pessoas que me escutam sempre, que me dão esse retorno. Eu amo vocês de paixão. E é uma alegria muito forte estar com vocês toda quinta-feira nesse horário. Que Deus abençoe vocês e tenha uma semana iluminada. Namastê. Você acaba de ouvir pela Mundial programa
O despertar quântico da consciência. Uma conexão com a sua própria essência. Apresentação da terapeuta holística Darcy Maria de Souza.